Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom dia para você. Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre você e sobre a sua família nessa manhã. O meu pedido a Deus nesse momento é que Ele visite o teu lar, visite a tua vida e a tua família. Que esse dia nós, na presença do Senhor, possamos sentir o poder dele sobre a nossa vida. Que os seus anjos estejam ao nosso lado, nos suprindo em todas as nossas necessidades. No livro de Salmo, capítulo 104, o verso 21, a Bíblia diz o seguinte: os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. Salmo 104, verso 21. Toda a natureza foi criada por Deus. É Ele que as mantém, é Ele que as sustenta. Os leãozinhos buscam seu alimento das mãos do seu Criador. E nós, da mesma forma também, a cada dia nos levantamos crendo no poder em que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. E no final do dia, Deus supre todas as suas criaturas. É por isso que nessa manhã nós renovamos a nossa força na companhia dEle, das suas mãos. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 8, o verso 1. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus conduz a nossa trajetória. Ele nos abençoa, Ele fortalece os nossos laços, Ele amplia os nossos horizontes. A cada dia que Davi vivia para Deus, Deus o abençoava. Quando Davi se torna rei da nação judaica, Davi coloca em prática o que ele aprendeu quando vivia cuidando das ovelhas. Aprendeu a viver um dia de cada vez, dependendo de Deus, e quando se tornou rei, viveu um dia de cada vez. E quando se tornou rei, colocou o seu governo nas mãos de Deus e permitiu que Deus conduzisse a sua nação. Nos dias em que nós estamos vivendo, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, todas as áreas da nossa vida serão abençoadas, serão prósperas. A nossa família, a nossa vida financeira, os nossos relacionamentos, quando nós o priorizamos, as suas bênçãos estão sobre a nossa vida. O progresso na vida de Davi era tamanho que até as cidades dos filisteus ele subjugou. A cidade de Gate, que era uma cidade dos filisteus, Davi teve o controle nas suas mãos e os filisteus tiveram que lhe pagar tributo. O escritor bíblico nos informa que também os moabitas se tornaram subjugados ao povo de Deus no período em que Davi estava no governo. Como vale a pena permitirmos que Deus conduza a nossa vida? Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus nos abençoa poderosamente. Quando nós buscamos viver uma vida independente de Deus, nós assumimos o controle da nossa própria trajetória e o final é sempre desastroso. No versículo 2 do capítulo que nós estudamos nessa manhã, nós encontramos uma expressão, embora difícil de interpretação, mas é entendida como sendo uma medida judicial, um cordel. Quando uma pessoa cometia um crime que era um cordel, ela era poupada. Mas quando ela cometia 2 cordéis, ela era executada. Cordel era uma espécie de tribunal judicial dessa época. A expressão jarretá que nós encontramos no versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã consistia no fato de um homem cortar os tendões traseiros de um cavalo, onde o cavalo se tornava inútil para a batalha. Quando ele perdia o movimento das patas traseiras, para mais nada ele servia a não ser a morte. E Davi, quando corta, que quer dizer jarretar, os tendões dos seus cavalos, ele estava inutilizando todos os cavalos desses soldados. O escritor bíblico, quando fala a respeito desse assunto, estava dizendo que Davi era um guerreiro, era um soldado. Embora rei da nação de Israel, era ele como comandante que criava as estratégias de guerra. Ao realizar essa façanha, Deus estava ao seu lado, Deus lhe concedia a vitória em todo o empreendimento que ele se colocava. O que nós encontramos também no versículo 5 é resultado de Davi andar ao lado do Senhor.
Deus concedeu a vitória a Davi em matar 22.000 sírios. Ao Davi conquistar essa vitória, retardou o estabelecimento de um império sírio por cerca de 50 anos. Isso o escritor bíblico registra com o intuito de revelar quão poderoso se tornava o reino de Davi quando ele andava ao lado do Senhor. No versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos uma expressão linda deixada pelo escritor bíblico. A Bíblia fala que o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. O escritor bíblico não conseguia fazer uma separação das ações de Davi e da mão de Deus sobre a sua vida. O escritor bíblico queria enfatizar para a nação de Israel e para as gerações futuras da importância de andar ao lado de Deus. No seu mesmo livro, ele faz um contraste entre o reinado de Saul e o reinado de Davi. Mas ao falar sobre Davi, ele consegue observar que as ações de Davi estavam extremamente ligadas numa vida de dependência no Senhor. A arma principal do exército de Davi era ter Deus ao seu lado. Davi, a cada dia que vivia, buscava se cercar da certeza de que Deus estava ao seu lado. Consultava o profeta, trouxe a arca do Senhor, buscou morar numa cidade onde poderia construir um santuário para Deus. Isso lhe trazia convicções espirituais de que ele poderia avançar e descansava tendo Deus ao seu lado. Creio que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. O que garante a cada dia que nós iremos alcançar a vitória? Será se também temos depositado a nossa confiança nas mãos do Senhor? Será se a cada dia nós temos nos cercado da presença de Deus? Será se a cada dia nós nos valemos do poder do céu para sairmos da nossa casa, para enfrentarmos as nossas batalhas? Nos lembrando de que Davi vivia dessa forma, confiando no Senhor, se refazia cada dia no poder do Eterno. Entendemos que hoje, nos dias em que vivemos, se nós quisermos alcançar a vitória, não podemos viver de forma diferente. No versículo 7 e no versículo 8 do capítulo que nós estudamos nessa manhã, como resultado de viver para o Senhor e confiar no Senhor, Deus lhe dava prosperidade. Davi conquista escudos de ouro. Esses escudos não eram escudos usados no campo de batalha, mas eram escudos a nível de exibição. Reis poderosos guardavam dentro do palácio escudos de ouro para exibir o seu poder e a sua grandeza, e Deus permitiu que Davi conquistasse para si esses escudos de ouro, mas Deus também lhe acrescentava os seus tesouros, bronze e prata, que ele conquistava nos reinos que ele vencia. Segundo Samuel, capítulo 8, verso 15, a Bíblia diz o seguinte: Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Davi não buscava agradar as pessoas, Davi buscava primeiramente agradar a Deus. Como resultado de andar ao lado do Senhor e agradar a Deus, Deus transformava a sua devoção à pessoa de Deus, a aceitação do seu governo. Os seus súditos olhavam para Davi e viam nas suas ações justiça. As pessoas viam em Davi um representante de Deus. Elas viam que as suas ações lhe levavam para mais perto de Deus. Ao trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, os seus súditos viam a sua sinceridade de querer agradar ao Senhor e automaticamente se voltavam para Davi e reconheciam que era um homem de Deus e estavam dispostos a lutar pelo Senhor e a lutar também pelo seu reino. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós carecemos de líderes como Davi. Nós carecemos de homem que primeiramente busque agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, Deus abençoa a nossa liderança, levando os seus filhos a reconhecerem que existem homens nessa terra, homens de Deus, que são dignos de confiança. Essa conquista não é resultado de um esforço humano, mas é resultado de uma entrega nas mãos de Deus. E como resultado, a bênção de Deus sobre a vida desses líderes é fortalecê-los cada vez mais para conduzir o seu povo nessa terra. No versículo 17 do capítulo que nós estamos essa manhã, nós encontramos aqui dois nomes que vale a pena nós pararmos para pensar a respeito deles. Zadok e Aimeleque. São dois nomes distintos, com duas gerações distintas. Ambos eram sacerdotes dentro do território de Israel.
Mas nesse período Davi o chama para que pudesse se tornar sumo sacerdote servindo dentro do território da nação judaica. Creio que algumas pessoas passam a se perguntar por que Davi chama duas gerações distintas para servir no mesmo tempo, conduzindo espiritualmente a nação de Israel. Aqui quero apresentar algumas razões. O primeiro objetivo era unir uma nação que estava desunida. A segunda razão, não havia ainda nesse período um lugar específico, exclusivo para adoração a Deus. A arca estava em Jerusalém e o tabernáculo estava em Gibeá. Mas o que é evidente para nós nessa manhã é que havia uma preocupação no coração do rei em construir, em estabelecer uma aliança concreta com o seu Deus. Davi sabia que tudo o que tinha recebido e o que de fato estaria pela frente dependia do fortalecer dessa aliança com seu Deus. Na vida e nas ações de Davi, fica muito claro para nós compreendermos que ele se preocupava com as questões espirituais da sua vida pessoal e do seu povo. E como resultado das suas ações, Deus se agradava cada vez mais da vida do rei Davi. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 8 do livro de 2 Samuel, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. O segredo da vitória e do sucesso do rei Davi está aqui. É colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus planos. Davi não conseguia fazer planos ou viver um dia sem que primeiramente ele colocasse Deus em primeiro lugar da sua vida. Davi conseguia reconhecer Deus em todas as suas batalhas, em todas as suas vitórias. Não havia nada que ele conseguisse conquistar que não admitisse que era resultado do poder de Deus sobre a sua vida. Davi buscava consagrar tudo que estava ao seu lado e que de fato era santo, exclusivo para a adoração a Deus. Eis a razão porque ele separa o sacerdote, ele conquista uma cidade. Eis a razão pela qual ele traz a arca para que estivesse dentro da cidade de Jerusalém, para que ali ao seu lado ele tivesse condições de poder adorar a Deus muito mais próximo. Davi era um líder segundo o coração de Deus, porque quanto mais ele se aproximava de Deus, mais havia comprometimento dos seus liderados para com o seu Deus e para com o seu reino. E Deus se agradava desse estilo de liderança. Por isso que nessa manhã, amigo, eu e você, nós precisamos renovar as nossas forças no Senhor. Nós precisamos a cada dia buscarmos o Senhor com todas as nossas forças e tenha certeza que Ele vai se deixar ser encontrado por cada um de nós se nós formos na sua direção com esse desejo. Por isso que convido você, nesse instante, a fechar os seus olhos para que nós possamos nos colocar em suas mãos. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas fraquezas e as nossas debilidades. Por favor, Senhor, nos ajude a cada dia a andarmos nos teus caminhos e a vivermos uma vida próxima ao Senhor. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.